Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar início à live de hoje, que vamos falar, como eu disse, que sempre usaremos pelo menos uma pequena parte nos textos bíblicos, né? Porque eu gosto de falar também das experiências, horas, às vezes, conselhos, né? Que possa, às vezes, servir para as pessoas. Porque, às vezes, a nossa vida funciona assim. Devido ao seu jeito de comportamento, de estar, já nascem, assim, baseado no que você está passando no momento. E, às vezes, devido aos vários problemas, faz com que ficamos intolerantes. Às vezes você vê uma pessoa assim que parece ser muito nervoso, assim, muito agitado. Às vezes ele nem é assim. O problema são coisas que está por trás que nós não sabemos na vida dele. E quando vamos ensinar alguém algo de especial, como é o caso quando se toca no sentido bíblico, a primeira coisa que temos que lembrar é que temos que ajudar essas pessoas a se prepararem para receber o que ele vai ouvir. Porque é assim que o Espírito Santo faz. Quando você vai para falar com a pessoa acerca das autorizações de Deus, o primeiro pregador que chega da pessoa que você vai falar, ou seja conselho, não seja nenhuma pregação no sentido, às vezes nem espiritual, chega o mensageiro de Deus primeiro, para preparar espírito com espírito, que vamos colocar assim, que tem um linguajar diferente, né? Que não é o pensamento da carne, que às vezes passamos os nossos pensamentos aos seus pensamentos. Pode você concordar ou não concordar. Agora, espírito se trata da vida espiritual. O outro espírito que vem, Espírito Santo de Deus, para prepará-lo, para receber o que você vai levar, que às vezes nem você sabe que Deus te mandou fazer isso. E você, do nada, você vai na casa de uma pessoa e já fala bom dia e de repente você deixa ali. Se você está com Deus, você deixa palavras ali. Interessante. Que às vezes lá na frente você se pergunta, como eu fiz isso? Isso tem jeito de acontecer no bem e no mal. E ambos são espíritos, mensageiros. Só que um do lado de Deus e o outro do lado contrário. Então a gente vê pessoas desesperadas. E às vezes o desespero dele incomoda até outras pessoas que pensam que é uma pessoa importuna, é uma pessoa simplesmente inadequada até para ser amigo da gente. Mas é porque nós não sabemos o sofrimento, né? O que está acontecendo com ele ou com a sua família. E ele está desesperado. E não que ele é um preocupado, assim, digamos, que ele já é assim mesmo, com aquele sistema ruim, né? O sofrimento consegue tirar a nossa força, de certo modo que às vezes ficamos nervosos e às vezes agimos mal. O sofrimento faz isso. A pessoa vai sofrendo, e ele começa a espraguejar a ele mesmo. Eu não mereço,
é porque Deus está fazendo assim. Alguns até dizem, Deus não quer ouvir minhas orações e tal, né? Ele começa a culpar Deus, culpar os amigos, culpar ele mesmo, culpar gente da sua casa e assim vai indo. Porque vai provocando e ele começa a agir mal. O que tem que fazer os que estão próximos dele? Seja como amigo, seja como parente, é procurar entender o que está acontecendo. Às vezes, com uma palavra só que você passar a ele, você muda tudo na vida dele. Uma palavra. Você não vai gastar dinheiro para isso. E por que não? Às vezes, uma pequena quantia que você puder, às vezes ele está precisando de alguma coisa em casa. E ele está desesperado sem saber o que fazer, né? Vários problemas ao mesmo tempo faz com que perdemos a fé, a esperança, até mesmo o amor na vida. Os problemas são tão terríveis que ele vai acumulando até a própria pessoa começar a se sentir que é inútil. Leva ele a essa situação, certo? E perde até o amor na vida. Eu já ouvi quantas pessoas, e você também já, com certeza, dizer, viver uma vida dessa para quê? Isso não é vida. Só há uma maneira. Você estar munido com os poderes do Espírito Santo de Deus, se sentirem que vocês estão, que vai fazer isso, estão preparados, e ajudar ele a mudar a vida dele. Ele perdeu já o amor nessa vida que ele diz que isso não é vida, não compensa. Mas você pode, quem sabe, através de uma palavra, você muda essa vida que está dando problema para ele, para um sistema de vida melhor. Vai levando pessoas a terem mais medo de viverem do que morrer. Isso que se chama de morte. A pessoa, quando ele pensa em arriscar um negócio, uma coisa qualquer, ele já tem medo de tudo. Ele assusta com qualquer coisa que ele vê na frente dele. Um grito qualquer, às vezes, de alguém que gosta de andar gritando por aí, já é suficiente para ele ficar tremendo-se todo. Já começa ele sofrer antecipado. Se a coisa que ele teria que ter uma preocupação ainda está no ano que vem, ele começa a ficar sem dormir a partir de hoje. E aí realmente não é vida não. Isso aí não é vida não. Porque ele não tem tempo de viver. Está faltando tempo para as pessoas viverem. Eles estão pegando assim, sem sentirem, os seus momentos, quando ele podia desfrutar de uma vida que Deus o deu, ele está perdendo tempo. De certa forma, tem alguém jogando a sua vida que não é tão ruim assim no lixo. Às vezes por falta de um incentivo, ou falta de um pregador que pregue o que Jesus ensinou, ou por falta da pessoa mesmo procurar uma saída. Os animais fazem isso, irracionais. Você fecha aí um bando de animal aí, seja porco, seja gado, né? Animais, até mesmo galinhas. Eles passam o dia todinho beirando uma cerca procurando um lugar de sair. Às vezes está até bom lá dentro, tem pasto, tem tudo. Mas eles querem, sabe o quê? Eles querem uma saída. E Jesus disse: aquele que busca encontra.
e o que procuraste. Então, quando nós pegarmos uma situação dessa, nós temos que procurar uma saída. E se notarmos que temos alguém que podemos confiar, que o homem em si é inconfiável, não estou falando mal, é porque nós falhamos, a nossa mente é falha. Às vezes não queremos que aconteça mal, mas termina acontecendo, né? Mas podemos perguntar a alguém, você não sabe me ensinar uma maneira com que, principalmente se você vê que é uma pessoa seguidora de Deus, que ele não vai, né, usar uma forma covarde com você. E ele pode te passar umas coordenadas e você se dar bem. Você não pode acabar com a sua vida. Você tem que procurar deixar uma vida que não está dando certo, no sentido da expressão, viu? E procurar um sistema de vida que venha te trazer o que você espera. É com isso que algumas pessoas começam até a pensar em dar cabo à própria vida. Você já não viu quantos suicídios? São pessoas assim, desesperadas, que procurou uma saída, não encontrando, porque isso é possível acontecer, de procurar e não achar uma saída. Tem que alguém, vendo o seu sofrimento, leve para ele uma saída. Essa é a ordem de Deus. Então, e ele perde o amor da própria vida e resolve dar cabo dela, né? Pensam eles que morrendo, como se dizem por aí, morrer, né? Está tudo resolvido. Que não é verdade. Viu? Esse pensamento vem, nada, que quantas pessoas deviam demais aí e se matou naquele pensamento, eu acabo com isso, essa pessoa vai receber de quem ele quiser e eu paro com esse negócio que essa vida não está compensando. Ele pensa que a vida tem fim, amigo. Você entendeu? Sabe por quê? Porque ensinaram errado. Ensinaram para ele que a vida é só esse pedaço de carne. Passou, dou cabo nela então e aí estou bem. Eu vou sair desse sofrimento. Ele foi ensinado assim. Vai haver algum pregador que vai dizer assim, poxa, mas aí você foi longe, eu nunca falei assim para ninguém. Dá cabo na sua vida e que você fica melhor. Mas as suas ações, a sua maneira de explicação, a sua maneira de negar a naturalidade espiritual, que o homem não consegue virar um santo aqui, falo todo dia, que ele está passando por aqui para ser reeducado e ser perdoado o que ele aprontou em épocas passadas. Mas, infelizmente, por você acreditar só na sua maneira e da maneira que você aprendeu, se você estivesse buscando, pregador, do Espírito Santo, ele já teria falado isso para você. Porque você mesmo fala que tem que ficar santo para entrar no reino de Deus, não é isso? E a Bíblia também fala assim. Mas olha na sua igreja mesmo, olha, no meio de vocês aí, não estou classificando ninguém assim diretamente, vê se tem um aí que está prontinho para pisar os portais celestiais. Será que só porque ele foi aí, cantou um hino, contribuiu na instituição e mudou o sistema de roupa e, de certa forma, uma troca de comportamento faz bem, né? Mas isso aí não quer dizer que transformou ninguém em santo, não. Certo? E para pisar lá, você tem até razão, tem que ser santo. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Quem quiser seguir, disser que ama Jesus e o segue,
tem que andar também como ele andou. Mostre para mim sequer nesse país e no mundo que esteja andando como Jesus andou. Que aí você já vai começar a enxergar a voz do Espírito Santo. Mostre para mim que está sendo santo como o Senhor vosso Deus é santo. Está na Bíblia. Mostre. E eu passo a te seguir. Se você conseguir, é um desafio. Certo? Bom, e são essas coisas que têm levado pessoas ao suicídio. Ele não aprendeu que o que é vida, de onde veio, para onde vai, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, que isso é que devia ter ensinado para ele, e que a vida para ele é muito importante, é um dom de Deus, e que ele deve preservá-la assim, em sofrimento, ou vivendo bem ou mal, como disse o apóstolo São Paulo. Mas não, isso ele não aprendeu, em locais nenhum. Ele só aprendeu aí ser um membro fiel da instituição e que levantou a mão, eu aceito Jesus, já é uma palavra errada, Jesus não é um objeto. Vocês querem aceitar Jesus? Meu Deus, que tristeza. A palavra seria diferente, ó pregador. Por que você não faz um jeito para que ele te aceite? Chegue até Jesus para ver se ele te aceite. Porque senão ele vira um objeto. Tem alguém que até responde assim, eu já disse em live, não, eu não vou perder a minha juventude, né? Porque para mim aceitar esse Jesus, olha só que tristeza. Eu vou ter que abandonar a minha vida, eu não vou desfrutar. As minhas diversões já foi pro pau. Sabe onde que ele aprendeu isso? Dentro das igrejas. Como vocês chamam de igrejas, né? Porque eu chamo de templo. Igrejas, biblicamente, somos nós, não é? E como eles dizem, né? Está tudo resolvido, mas que isso não é verdade, não. Porque o camarada saiu de dentro dessa bola de carne aqui, amigos. Ele não mudou nada. A única coisa que ele mudou, ele jogou a roupa fora. Por uma doença que naufragou, ou quem sabe, mesmo a velhice e tal, e não serviu mais. Nós fazemos isso sempre nas nossas casas. Jogamos fora um vaso, uma roupa, uma coisa que já tem que ser descartada. E você queria que o Espírito fizesse o quê? Ficasse aquele corpo andando você até de gatinho, assim, escorado numa bengala, babando, porque vai indo e chega aí, eu posso chegar a essa situação, não estou brincando com as vidas, não, certo? Você acha que o Espírito, a imagem e semelhança de Deus, que ele tem de voltar a Deus que o deu, e ficar engastalhado aí numa pessoa nessa situação, nós vemos por aí gente sofrendo assim, mas ele já está com o dia contado para ser descartado. Mas isso não foi ensinado, né? É muito triste isso, né? As pessoas, quando passam mal, correm lá, faz uma oração para mim, olha, vai no irmão ou na irmã fulano, ou não sei quem, missionário fulano, que ele vai orar. E você vai ser curado. Nunca explica para ele. Se Deus marcou para você ir até tantos anos, tantos minutos, tantos segundos, é só até aí que você vai. Não, isso não interessa. Interessa que o local fique famoso, né? Igual vi um vídeo na rede social antes de ontem que me deixou chocado, certo? Aquele pastor estava condenando todas as igrejas evangélicas porque estava fazendo o pior dos escândalos de quando houve mundo. Não é triste isso aí? Porque eu me sinto um evangélico. Embora, por eu não ser ligado a instituição nenhuma,
porque eu não tenho ordem bíblica para fazer isso, eu, por muitos, não sou considerado, certo? Mas eu me considero um evangélico, sim. Só que um evangelho diferente. Evangelho diferente. E se é por questões de ter um amigo que é atormentado, uma tormenta, ou seja, assim, veja bem o caminho que toma. Esse camarada é uma tormenta na minha vida. Acha que eu matando vai se livrarem dele para sempre. Que não é verdade. Vão se encontrar depois, viu? Para que você... Não estou falando que você vai matar ninguém. Estou passando ensinamentos. Para que você pensar em matar alguém porque te importuna, se ele já vai ter que morrer? Você matando ou deixando de matar, ou querendo que ele morra ou não querendo, ele vai morrer, amigo. Assim como nós todos vamos. E morrer, que eu estou falando, no sistema que eles dizem. Vai ter um ponto final nessa vida carnal. E vai acabando de sair do corpo, adivinha quem está te esperando? Apesar que a adivinhação não é lista, né? Do outro lado. Às vezes tem espírito lá, inimigo de vidas passadas, que te espera 500 anos para resolver com você um problema que você tinha com ele. Porque pensar que sai daqui dessa carne e vai direto para a cozinha de Deus, por favor, respeitem a Deus, que Ele não vai aceitar. Antes que você passe por vários modeladores, moldes, galáxias sobre galáxias, e até você chegar à purificação, como diz a Bíblia, assim como o ourive faz com o ouro, tirando toda a sua impureza até se tornar genuíno, certo? E aí é o problema. Acham que se livram aqui, mas do outro lado tem algo esperando. E então, vou ler rapidamente aqui uma passagem bíblica que se encontra em Lucas 9, né? No verso 49 aqui, começando, né? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava os demônios. Veja bem para você ver, e era um discípulo, João, tá? E lhe o proibimos. Você viu que coisa? Um discípulo andando com Jesus, Jesus falando para eles, vai, expulsa os demônios e cura os enfermos, ressuscita os mortos. E ele viu um lá expulsando o demônio e partiu para cima dele. Para com isso. Será que tem jeito de ficar santo aqui? Tá vendo aí? Olha bem, isso aqui foi João. Ele estava expulsando o demônio e proibimos. Porque não segue conosco. É o que acontece com as religiões. Se não estiver seguindo o mesmo lugar que eles o condenam à sua instituição. Você tem que ser igual a eles. Porque ele nunca vai te chamar para falar, vamos unir nossas igrejas e vamos ficar só um tipo, porque Deus é um só. Tem milhões, entendeu? Então, só porque esse elemento que estava lá expulsando o demônio não estava com eles, João já chegou e mais os outros discípulos disse, pode parar com isso. Você não vai expulsar o demônio, não. Agora faz uma pergunta para você mesmo. De que lado dá para pensar que João estava naquela hora? Ou fora de si dos pensamentos, porque, claro, era uma pessoa santa, tanto que foi... Santo não, estava procurando ser santo. Estava do lado de Jesus, então ele pode ser trepidado nos seus pensamentos, né? Mas provou aqui que o outro, sendo de outro lugar, não podia expulsar demônio, não. Só de quem estivesse do lado dele. Mas Jesus disse, olha o ponto de parada bem forte aqui, vou dividir no meio o versículo.
Mas Jesus diz, acabou de ouvir ele falar aquele absurdo e diz, não proibais. Outra parada fortíssima. Pois quem não é contra nós é por nós. Certo? E a leitura aqui continua maravilhosa, mas por causa do tamanho do áudio, a gente é obrigado a colocar um ponto final. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem como você seguir uma instituição, amigo ouvinte, e confiar a única chance, você só tem uma chance de você conseguir da mão de Deus o galardão, o presente. E Jesus já disse como? Não pondo no homem a sua confiança. Porque você sabendo que os homens erram, e você vai colocar uma coisa tão preciosa que é o seu espírito, que ao sair dessa carne tem que voltar a Deus que o deu, e você colocar na mão de um elemento que nem ele mesmo tem preparos para chegar, se ele não mudar de opinião, certo? Não estou falando mal de religião nenhuma. Eu estou jogando erro, colocando em pauta para que as pessoas vejam, certo? Prezado ouvinte, nos ajude, compartilhe, deixe o like, até se inscrevendo no canal, se isso for possível, para você. E que nossas orações continuem por vocês de manhã e à tarde. Enquanto vida eu tiver, não tenho interesse de formar um canal para ganhos de dinheiro, nada disso. Porque o Evangelho é de graça, certo? Então, a nossa oração. Senhor, meu Pai, nós o agradecemos, os santos do Senhor, que vem nos trazer mensagem, nos ensinar, na nossa humildade, na nossa simplicidade. E nós o agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.